Ok. Nós vamos continuar agora, gente, com a segunda palestra desse painel, terceira, né, palestra desse painel. E, ao final, a gente faz as outras perguntas, tanto para o Glauco quanto para o Ricardo, né? Porque a Melina quer assistir, então a gente está aqui controlando o tempo para ver se a gente consegue, né, consolidar isso tudo. O Ricardo Oliveira, nosso colega, ele vai falar para nós aqui hoje como a administração tributária mineira está se preparando para responder ao novo desenho da reforma tributária. O Ricardo é auditor fiscal da Receita Estadual de Minas, é diretor de orientação e legislação tributária da CEF Minas Gerais. Ele tem graduação em administração, em direito, é pós-graduado em administração financeira pela Fundação João Pinheiro, pós-graduado em comércio exterior pela Estácio, pós-graduado em direito tributário pela PUC e tem mestrado internacional em administração tributária e fazenda pública pelo Instituto de Estudos Fiscales de Madrid, Espanha. Ricardo, boa sorte. Tem risco, não? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente ao Edinho e à Sara o honroso convite de estar aqui falando para colegas sobre tema tão importante, tema no qual eu venho me dedicando pelo menos desde 1999, foi exatamente quando eu ingressei na Superintendência de Tributação. Ela tinha outro nome na época, e neste ano de 99 eu assumi a responsabilidade de representar o Estado de Minas Gerais junto ao CONFAS. Então, fiquei por 3 anos ali, funcionando no CONFAS, e tive uma experiência muito bem sucedida, a meu ver, muito profícua, com o apoio de vários colegas que estão aqui presentes, alguns dos quais eu vou me referir durante a minha fala. Eu queria o passador, por favor. O passador obrigado. E que, por favor, coloque... já está lá a apresentação. Então, eu dividi a minha fala em 2 partes. A primeira, para responder objetivamente a pergunta que foi formulada, e a segunda parte, como eu não poderia mesmo resistir à tentação, eu vou tentar fazer uma panorâmica em relação à proposta de reforma tributária que está em tramitação e como os estados, especialmente o CONCEFAS, têm se posicionado a respeito delas e, especificamente, obviamente, também o Estado de Minas Gerais. Então, eu vou aproveitar e pegar alguns ganchos nas falas de ontem e nas de hoje, para tentar trazer alguma luz, ou pelo menos algum esclarecimento sobre a ótica de quem vem acompanhando esse processo por dentro do próprio processo legislativo. Então, vamos lá. A pergunta... É para cima? Para o lado. Aqui volta. Perfeito. Bom, então a pergunta já está colocada, né? Como a administração tributária mineira está se preparando para responder ao novo desenho da reforma tributária, e eu vou relembrar aqui, primeiramente, no arcabouço constitucional, no texto da Constituição, isso ontem o Rodrigo Espada chegou a comentar, como a Constituição Federal trata da administração tributária. Então, nós temos lá no artigo 37, incisos 18 e 22, e também temos uma outra referência depois que eu vou mostrar, no artigo 167, inciso 4º, mas para ser mais objetivo e otimizar o nosso tempo, eu proponho que a gente foque apenas no que está destacado em amarelo. Então,
no caput do artigo 37, como toda a estrutura da administração pública no país, e isso não é exclusivo do Brasil, é uma característica internacional, praticamente, a administração pública deve obedecer a princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em seguida, especificamente, no inciso 18, está dito que a administração fazendária, os termos se alternam, fazendária ou tributária, querendo significar praticamente a mesma coisa, mas no inciso 18 está dito que a administração fazendária deve ter precedência sobre as demais estruturas da administração pública. E no 22, só para ser bem objetivo, focar bem no que nos interessa, em negrito, além do amarelo, o destaque aí em negrito é que as administrações tributárias são consideradas atividades essenciais ao funcionamento do Estado. E terão recursos prioritários e atuarão de forma integrada, a Melina falou várias vezes, atuação coordenada e integrada do Conselho Federativo. Então, isso já é um dispositivo que consta da Constituição, já desde a sua, neste caso do inciso 22, foi inserido pela Emenda Constitucional 42, de 2003. Então, essa forma de atuar integrada e coordenada já existe, já está positivada na Constituição Federal. E, obviamente, aqui com o compartilhamento de cadastros, informações fiscais, enfim, o pressuposto que está aqui, que também ontem o Luiz Dias fez referência, é o espírito colaborativo, o espírito cooperativo que deve presidir as relações entre as administrações tributárias. Em seguida, só para a gente também fechar, esse dispositivo, o Rodrigo Espada também salientou, e eu volto a falar dele, que eu também considero ele extremamente importante, que é o que cuida de positivar uma exceção ao princípio geral de que a arrecadação de impostos é não vinculada, pela própria natureza do tributo da espécie imposto, que é um tributo essencialmente não vinculado a uma atuação estatal. Ele alcança um fato do contribuinte, por isso que não vinculado. Mas há exceções que, no arranjo da Constituição, foram deferidas como prioritárias, como prioridades a saúde, a educação e também, agora, com essa redação da Emenda 42, desde 2003, a administração tributária. Então, a administração tributária, conjugando todos esses dispositivos que acabamos de reexaminar, especialmente os destaques em amarelo, fazendo uma síntese, ela deve ter precedência, prioridade orçamentária, ou seja, ela pode ter vinculação de recursos, e a sua atividade, e quem é que personaliza, quem é que personifica a administração tributária como ente essencial ao funcionamento do Estado. Somos nós, auditores fiscais. Então, tendo em vista esse primeiro paradigma e considerando decisões recentes do STF, especialmente no tocante às carreiras jurídicas, carreiras das procuradorias, em que se reconheceu a relevância dessas carreiras para a administração da justiça, como também um item de alta relevância no arranjo federativo, no arranjo constitucional, mas nós que até, se formos fazer um comparativo, onde está referido carreira jurídica, tem um parágrafo nesse mesmo 37 que se refere ao Ministério Público, à magistratura, de forma específica, e às carreiras das procuradorias. Mas nenhum deles diz com tais letras garrafais que são funções essenciais ao funcionamento do Estado. Obviamente que o são, a justiça, ninguém vai duvidar disso, mas quem é que, pelo seu labor, pelo seu trabalho, prover recursos para que o Estado possa suportar, possa custear, financiar as políticas públicas, quaisquer que sejam elas, desde que democraticamente
eleitas, escolhidas, priorizadas no foro competente, que é a Casa Legislativa, seja do Estado, as Assembleias Legislativas, a Câmara Municipal ou a Câmara, o Congresso Nacional, no caso da União. Então, feito esse primeiro introito, né, do tratamento constitucional às administrações tributárias, realmente entendemos como muito pertinente um dispositivo que constou da PEC 110 e que foi retirado agora no relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, que previa que o limite remuneratório dessas carreiras, que a própria Constituição declara como essenciais ao funcionamento do Estado, que elas observem o limite máximo que um servidor público pode alcançar, que é aquele também deferido aos ministros do STF. Então, assim, não vemos dentro dessa contextualização por que isso foi retirado. Então, temos que tratar nossas estratégias, enfim. Ontem a Sara muito bem abordou essa questão da estratégia de abordagem junto ao Congresso Nacional. Isso é da mais alta relevância. A gente não pode chegar assim assodadamente que a gente não vai obter êxito nenhum. Nós temos que ser muito estratégicos, persistentes e presentes lá na casa que faz as leis do país. Enfim, então, feita essa primeira aproximação, né, constitucional do tema e ressaltando esse aspecto que foi retirado da PEC, ela constava na PEC 110, no relatório apresentado pelo então senador Roberto Rocha. Eu queria avançar aqui também, vou ficar atento aqui com o meu tempo, senão não vai dar para falar da segunda parte, que eu acho que vai ser muito interessante também. Além disso, né, assim, então nós temos o tratamento constitucional, temos também juristas de renome, professora Misabel, Sacha Calmon, tributaristas, que existe até um índice, né, dos juristas, dos escritórios de advocacia que são mais citados nas decisões do STF. O escritório Sacha Calmon, Misabel Derzi, está no topo da lista, ou entre os top 5, pelo menos, ou talvez até top 3, dos mais citados nas decisões do STF. E eles elaboraram um parecer. Esse parecer foi solicitado pelo Sindifisco. O Sindifisco os provocou para que, exatamente nessa condição de jurisconsultos, se manifestassem sobre essa questão. E qual que foi a conclusão deles em relação à administração tributária ser considerada essencial ao Estado, ao funcionamento do Estado, ser considerada carreira de funcionamento essencial ao Estado, e ainda o fato de que essas carreiras, pela conexão que tem com a atividade do lançamento tributário, privativa dos auditores fiscais, das carreiras de auditoria fiscal, né, vinculando aí o artigo 142 e seu parágrafo único do Código Tributário Nacional, fazendo esse raciocínio, a conclusão desses outros juristas é no sentido exatamente de que, sim, os auditores fiscais personificam essa carreira típica de Estado da administração tributária, que deve ser vista com essa preponderância, com essa importância, com essa relevância que mencionamos. Desculpa. Vou pegar só o óculos aqui, que a letrinha minha aqui da cópia está miúda. Aí já o peso da idade, né? A gente já tem que buscar um pouquinho aqui. Mas o que eu queria ressaltar também nessa transcrição dos renomados juristas aí. Essa segunda parte também é a continuação do texto que consta do parecer. Esse parecer consta de um daqueles livrinhos ali que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Eu adoro livros, quem me conhece sabe muito, eu vou dar alguns exemplos aqui de alguns livros importantes na nossa vida. Um deles é esse, né, que tem esse parecer onde esses juristas
não apenas reconhecem a questão das carreiras típicas de Estado, da auditoria fiscal, mas também preconizam que tais carreiras devem ter o maior grau de profissionalização, especialização, prestígio funcional e financeiro da carreira do agente arrecadador. Aí eles usaram uma expressão mais ampla para traduzir o que significa auditor fiscal. E aí eles vêm detalhando, aí meio que eu já falei dessas partes aí embaixo, né, a segunda parte ali que está destacada em amarelo, do artigo 37, e o que isso significa, né, em termos de organização, especialização das atividades, priorização dos recursos, atuação integrada e compartilhamento de cadastros entre as administrações tributárias. E ainda, no último destaque, ali em amarelo, ele reforça a questão da não vinculação, ou seja, da possibilidade, a exceção à não vinculação, vale dizer, da possibilidade de que recursos sejam de impostos, da arrecadação de impostos, sejam carreados à estrutura da administração tributária. Prosseguindo, é importante também ver como que a administração tributária é tratada na teoria econômica. Esse economista que eu faço essa transcrição, o livrinho dele também está ali, Paulo Nogueira Batista Júnior, não é o Onofre Batista Júnior, Batista filho, do caso. Depois a gente vai fazer uma citação do Onofre também, mas aqui o importante também, vamos focar nas partes em amarelo. Esse economista, nós o consultamos, nós buscamos muita inspiração nas suas reflexões, na sua obra, especialmente ali nos idos de 1999, 2000, 2001. Este livro especificamente é de 2001, quando ele diz que uma estratégia de reforma e fortalecimento, só a parte amarela, uma estratégia de reforma e fortalecimento da administração tributária é perfeitamente possível, como mostra a experiência de diversos países. Aí ele faz um link para uma outra obra em que vem esse rol dessas experiências dos outros países. Trata-se de um empreendimento complexo e caro, mas os gastos realizados nessa área podem produzir um retorno muito alto em termos de aumento de receita. Uma das principais deficiências da administração é a insuficiência quantitativa do quadro de funcionários, especialmente de fiscais. Recomenda-se, assim, ampliar de forma expressiva o número de auditores fiscais por meio da realização de concursos públicos. Nós estamos exatamente nesta página aqui em Minas Gerais. Estamos realizando um concurso público, estamos ávidos por nomeá-los, treiná-los e colocá-los a trabalhar para gerar mais receita para o Estado. Estamos aguardando aí alguns contratempos que ocorreram, mas isso é natural nesse tipo de processo. Mas essa é uma primeira resposta, né, à pergunta que foi formulada. Como a administração tributária mineira está se preparando para responder ao novo desenho da reforma tributária? Além de recrutar novos auditores e capacitá-los, nós estamos também capacitando quem já está na casa há muito tempo, especialmente na face gerencial. Recentemente, eu mesmo participei, junto com alguns colegas que também, assim como eu, já têm tempo de se aposentar. Fizemos um treinamento intensivo de capacitação gerencial, aquele treinamento da Amanda Kay, que eu achei excepcional. Excepcional porque eu, que também sou da área de administração, muito antes do direito, achei excepcional porque ele propõe exatamente essa visão disruptiva, essa quebra, né, de paradigma ou de experiência que
convencionalmente nós temos, de pensar apenas dentro das caixinhas. E, nesse aspecto, também é importante lembrarmos que não apenas pensar e agir disruptivamente é importante, mas nós temos também que, sobretudo, também exercer com eficiência. A Constituição está mandando, como nós vimos, temos que agir eficientemente enquanto administração pública. A administração tributária também é administração pública. Nesse sentido, eu queria reforçar o que diz a nossa lei estadual, a lei orgânica da Secretaria de Fazenda, aliás, do Estado, este artigo especificamente, da Secretaria de Fazenda, que é o artigo 28. Eu destaquei aí no caput alguns verbos: planejar, organizar, dirigir, coordenar, a gente verifica que está sempre aparecendo, né? Coordenar de forma integrada. Enfim, os verbos do artigo 28, planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações a cargo do Estado relativas. Aí vem um rol, eu suprimi algumas, mas esse rol que eu trouxe é o rol daquelas tipicamente referentes à administração tributária. Aí eu destaquei algumas, não, todas são importantes, mas para otimizar o tempo a gente tem que ter o foco mais concentrado. Então, esse inciso 15 do artigo 28 da lei citada, ele traz o arcabouço legal jurídico que nos possibilita criar a escola fazendária. E para que nós deveríamos criar a escola fazendária? Para exatamente dar um dinamismo maior ainda ao que já fazemos, e fazemos bem feito, e vamos continuar fazendo. A cada dia vamos fazer mais e melhor do que fizemos ontem, que é exatamente essa capacitação dos nossos funcionários, do nosso corpo de trabalho, de nós, auditores fiscais, e também dos demais colegas das outras carreiras que integram a Fazenda. Então, eu queria chamar muita atenção para esse inciso 15, que foi introduzido. Ele é espelhado em dispositivo semelhante, que consta na Lei Complementar Orgânica da Advocacia Geral do Estado, esse introduzido pelo nosso querido Onofre Alves Batista Júnior, que também já foi auditor fiscal e depois foi para a carreira da AGR. Enfim, vou ter que ser um pouco mais célere aqui, porque senão só vou falar do primeiro ponto. Nesse outro slide, eu estou trazendo um excerto, uma citação, uma parte, já que destaquei naquele outro slide o verbo planejar. Lembrando também que o verbo planejar, ou planejamento, na administração tributária, na Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, eu tive um contato assim, da mais alta relevância para mim, e acredito que também para todos que estavam na Fazenda naquela época, que era exatamente 1999, um dia até específico, um dia 6 de janeiro de 99. Nesse dia, 6 de janeiro, é um dia importante para mim, que é o dia do aniversário do meu filho, também, meu filho mais velho. Mas também foi o dia em que o governador do Estado, na época, fez o seu primeiro pronunciamento ao secretariado, a todos os secretários. E esse pronunciamento dele, que é um documento, há poucos dias tive acesso a esse documento impresso. Eu tinha guardado esse documento impresso. Mandei digitalizar, eu tenho ele digitalizado, depois quem quiser está à disposição. É um documento importante porque ali tem várias referências ao modo de agir, como se pretendia combater o déficit crônico estrutural das finanças públicas naquela época. E a declaração do governador da época foi no sentido de que a saída, coerente com os dispositivos constitucionais que mencionei, a saída era a geração de receita própria.
Então, isso para mim foi muito importante, porque, e nos outros dispositivos desse documento, ele fazia claras referências a uma nova metodologia de trabalho que envolvia, que pressupunha a questão do planejamento. Vou continuar aqui, senão eu não consigo nem entrar no outro tema, mas aí eu vou ter que, talvez, alguém faça uma pergunta mais aberta, né? E na hora das respostas eu trato do outro tema. Enfim, esse outro slide só queria mostrar assim, a diversidade econômica do Estado de Minas Gerais. Então, nós temos aí vários segmentos que estão sendo ilustrados. Eu ainda estou na primeira parte, na resposta da primeira pergunta. Por falar em planejamento, nós temos, sim, planejamento sistematizado. Na minha experiência, na minha vivência na Secretaria, e eu estou na Secretaria desde 1985, a experiência mais importante de planejamento que eu vivi foi a partir de 99, a partir dessa época mesmo. E que foi mantida logo a seguir. Depois vieram, por exemplo, eu me lembro de um documento, eu tenho esse documento também, aliás, depois que se criou, né, a possibilidade de armazenar documentos em nuvem, eu tenho praticamente a história toda dessas questões importantes, eu tenho os arquivos correspondentes. Assim como da reforma tributária desde 99. Todas as reformas tributárias, todas as vezes em que eu participei de discussões, eu tenho todos esses arquivos organizados. Enfim, o que eu queria salientar aqui é que, em alguns momentos, por exemplo, em 2013, foi feita uma matriz SWOT. O pessoal da área de planejamento e da área de gestão, né, vai se lembrar bem o que é uma matriz SWOT. É a tradução em inglês, né, daquilo que em português seria, né, a identificação das forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Então, nós fizemos uma matriz SWOT naquele ano, projetando um planejamento até 2021, inicialmente era 2013, 2021. Depois, no ano seguinte, teve um outro documento, aí já mudou um pouquinho a metodologia. Esse da SWOT é um documento de 121 páginas. Depois fizemos um outro documento com o planejamento estratégico de 2014 a 2023. Coincidentemente, eu não quis trazer aqui para dentro, para também não ficar muito prolixo, mas vale mencionar que nessa projeção desse cenário de 2014 a 2023, havia lá identificado um item que ora se posicionava como ameaça, ora se posicionava como oportunidade, e que era exatamente o tema reforma do sistema constitucional tributário. Então, ele pontuava, ele poderia, dependendo do que viesse a ser aprovado, ele poderia ser uma ameaça ou poderia ser uma oportunidade, só para fazer esse registro. Então, agora está sendo exibido ali na tela o que nós temos hoje, né, em termos de planejamento estratégico. É lógico que esses conceitos vieram evoluindo ao longo do tempo, mas no que ficou sendo chamado de Fazenda 30+, CEF 2030+, nós temos aí o propósito da CEF, contribuir para o bem-estar da sociedade mineira, a missão da CEF, prover e gerir os recursos financeiros do Estado para garantir o desenvolvimento econômico e a justiça fiscal em benefício da sociedade mineira. A visão, qual que é a nossa pretensão, nosso sonho, nosso desejo? Ser, na verdade, aqui poderia até ser, continuar sendo, pelo que eu vou falar logo em seguida, ser a melhor administração tributária e financeira do Brasil, inovadora e orientada ao cidadão. E os valores de inovação, transparência, integridade, simplicidade, cooperação, adaptabilidade, respeitabilidade, resultados. Logo em seguida, tem que avançar aqui. Esse é um gráfico, é uma metodologia utilizada pelo BID. A Soraya depois pode explicar isso melhor. Nós tivemos duas avaliações do BID, uma em 2019, outra em 2022, perdão.
em que esse gráfico ele está pequeno ali, mas, na verdade, ele é uma figura hexagonal. Em cada ponta, cada extremidade daquela seria a nota máxima 6. Então, ali, nas linhas azuis, ou pontilhadas em azul, é o resultado de 2019. Então, a distância, em cada ponta ali do hexágono, a distância até a extremidade final é o que faltou para a gente obter a avaliação máxima. E o que está em verde circulado é o resultado de 2022. Então, a gente vê que em alguns itens nós obtivemos a nota máxima em 2022. Então, houve uma evolução nas nossas ações. E aí, esse gráfico, são 3 gráficos, na verdade, né, com 3 eixos. As dimensões avaliadas estão ali à esquerda. Para ser mais breve, eu queria passar rapidamente. Algumas delas aqui, a gente até pode referir, por exemplo, a questão do combate ao crime, a questão da inteligência fiscal, né? Nosso colega Chico, cadê o Chico? Estava bem ali, agora há pouco. A nossa inteligência fiscal daria um roteiro de uma série, uma minissérie da Globoplay, a atuação que a gente faz, e os investimentos que foram feitos nessa área pela Fazenda. A gente poderia citar outras áreas, peguei aleatoriamente aqui essa, porque é mais até visível, né? Ou invisível, né? Quando eles estão atuando, invisível. O resultado é que é visível, e que são iniciativas e medidas de fortalecimento das várias possibilidades que a ação do auditor fiscal pode se realizar. Enfim, o que eu queria dizer com isso é que, para responder à pergunta como a administração tributária mineira está se preparando para responder ao novo desenho da reforma tributária, nós vamos dizer que vamos continuar planejando, gerindo, executando no mais alto grau de competência e comprometimento. É isso que nós vamos respirar um tiquinho. Vamos continuar fazendo e vamos receber os novos colegas e transmitir para eles esses valores, essa cultura de valores que nós temos. É isso o que nós pretendemos fazer. Seja qual for o tributo principal que estejamos a fiscalizar, que tenhamos outorga constitucional de competência para exigir o cumprimento dessa obrigação tributária. Seja ICMS, seja IBS, seja IPVA, ITCD, etc. Bom, então, essa é a primeira parte. Como que nós vamos fazer isso? Qualquer que seja o tributo, nós vamos fazer dessa forma. Agora, Rose, eu tenho que combinar alguma coisa aqui em termos de tempo, meu bem. Ok, então, em razão do tempo, realmente eu vou ter que ser extremamente panorâmico, telegráfico, mas os principais pontos vão estar retratados, a apresentação será disponibilizada e depois, na hora das perguntas, e mesmo aqui no auditório, enfim, e também a qualquer hora e momento, se alguém quiser esclarecer algum ponto, eu fico à disposição. Então, vamos lá. A reforma, enfim, ela extingue tributos sobre consumo e cria novos tributos. A ideia do IVA dual resulta exatamente de que são dois níveis federativos de competência. O federal, que vai ter, obviamente, a contribuição sobre bens e serviços, substituindo PIS e COFINS, e o estadual, distrital, municipal, com o nosso IBS, substituindo ICMS e ISS. Eu vou passar realmente muito rápido. As características do IBS são aquelas características típicas de um bem conceituado do ponto de vista da literatura internacional e adotado em mais de 170 países, como já foi largamente mencionado, e que, em síntese, né, na essência, o que ele tem de melhor? Base ampla, operações com mercadorias, operações com serviços,
operações com serviços, ali está até grafado de azul ali, minha cor predileta, por preferências futebolísticas, dentre outras. Mas operações com serviços, por que está assim? Porque até existe um dispositivo na Constituição, na PEC, que diz que o que será considerado operações com serviços. A lei complementar poderá dizê-lo, que é, assim como na OCDE, tudo aquilo que não seja operações com mercadorias. Para exatamente o quê? Trazer segurança jurídica, para não ficarmos discutindo contrato de cessão e comodato. Arrendamento mercantil incide ISS, não incide nada, o que é que incide? Então, tem um dispositivo na PEC que permite essa definição em lei complementar de explicitar, além daqueles que são óbvios, né, explicitações de prestações de serviço. Então, por isso que eu destaquei aquele lá. Bom, desoneração de investimentos, etc., não cumulatividade plena, crédito financeiro. Ontem surgiu uma dúvida sobre crédito físico versus crédito financeiro. A resposta àquela pergunta que foi feita, não me lembro o colega que fez, a meu ver, é exatamente o fato da base ser ampla. Por isso que se admite crédito financeiro amplo, porque ele impacta no negócio do contribuinte, ele impacta economicamente na formação, então, na formação do produto ou na geração do serviço que será prestado. Então, é por essa razão, base ampla, crédito amplo, obviamente que aquilo que for para uso e consumo pessoal não gerará crédito, conforme foi falado pela Melina, mas vamos passar assim, em termos mais macro, e à medida que eu for lembrando dos pontos que foram abordados, a gente vai fazendo comentários específicos. Bom, alíquotas uniformes, tratamento de Zona Franca de Manaus, vedação a benefícios fiscais, exceto os da Constituição Federal. Esse é um dispositivo talvez dos mais importantes, e que aqui sim eu enxergo uma possível redução na autonomia do ente federativo, especialmente do Estado, para conceder benefício. Do município também, no caso do ISS. Porque se os benefícios vão estar números clausos na Constituição e a lei complementar é que vai dar o tratamento, realmente, o que hoje, né, geralmente, o Poder Executivo, junto com o Poder Legislativo, porque não foi suprimido o dispositivo que exige lei para veicular benefício fiscal. Nesse sentido, a gente até tem um dispositivo que nós submetemos ao Poder, hoje, ICMS, submetemos à Assembleia Legislativa um benefício, inclusive quando autorizado pelo CONFAS, submetemos à aprovação, o que é feito por resolução legislativa, suprindo assim esse critério, né, da separação dos poderes, de que é necessário que o Poder Legislativo autorize. Então, aqui já temos um tratamento diferente, né, um arranjo diferente, em que a própria Constituição defere a uma lei complementar, que aqui no caso não seria uma lei complementar federal, como bem disse a Melina, é uma lei complementar nacional, que tratará dessa lista números clausos. Podemos discutir a lista. A lista veio, no relatório do deputado Aguinaldo, muito maior do que a gente pretendia, muito maior que a gente esperava. Resultado, possivelmente, né, dos grupos de pressão que se fazem exercer perante o Congresso. Aí já entrando também no tema e na pergunta que foi colocada especificamente para a Melina, a respeito do Conselho Federativo. Conselho Federativo, natureza jurídica, ela falou brevemente sobre o tema, não é autarquia. E por que não é autarquia? Porque não é vinculado a nenhum dos poderes. Não é uma autarquia federal, não é autarquia estadual, não é autarquia distrital, nem municipal. É uma figura nova, que foi objeto aí até de uma sugestão de um jurista de São Paulo, depois eu me recordo o nome dele, salvo engano é Carlos Ari, mas eu esqueci o último nome dele. Foi uma sugestão que ele fez ante a um questionamento que o Senado, a consultoria do Senado fez, e que foi a explicação que ele deu, a sugestão que ele deu foi aceita, e por isso que está textualmente dito que o Conselho Federativo é uma entidade pública de regime especial, dotada de independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira.
Mas, especialmente, esse início é para dizer que não é autarquia, porque a autarquia necessariamente seria vinculada a um dos 3 poderes existentes. E isso que se pretende exatamente afastar. É uma figura nova do direito administrativo? É, mas está permitida dentro do poder constituinte derivado em sede de emenda constitucional. Prosseguindo, Conselho Federativo, composição paritária. Aqui, o nosso colega Glauco também já abordou essa questão da composição, 27 membros, mais 27. Aqui eu só tenho uma crítica, que, no meu entendimento, o Distrito Federal é um ente subnacional único, e ele aparece 2 vezes, ele tem 2 votos, seja no grupo dos estados, seja no grupo dos municípios. A mim, me parece equivocado isso. No meu entendimento, deveríamos ter apenas 26 estados mais 26 municípios, a paridade entre estados e municípios, mais o DF até seria conveniente, porque seria um número ímpar, e o DF votaria com um voto único, não ele, se eventualmente ele tiver um transtorno bipolar, ele poderia votar num sentido a favor dos municípios, no outro sentido a favor dos estados. Isso não me parece razoável. Mas, enfim, é um detalhe, não será, dentro das discussões do CONCEFAS, isso não será priorizado como emenda, mas, a meu ver, é uma distorção, porque lá no início da Constituição, salvo engano, artigo 3º, por ali, está dito com todas as letras como característica imanente ao pacto federativo, a igualdade hierárquica entre os entes federativos. Então, aqui, me parece, se ele tem 2 votos, isso está aviltado. Assim como está aviltado, no meu entendimento, isso que nós vamos ver aqui logo em seguida. Perdão, aqui são as competências. As competências, me parece que a Melina já explorou muito bem, eu vou até... Aliás, não, tem um item ali que merece destaque, que é o último ali que está com o sublinhado. Este item talvez seja o único item que eu concordo com o nosso colega René de Oliveira, secretário do Pará, secretário de Fazenda do Pará. O que é o problema que nós enxergamos aqui? É exatamente no que está sublinhado. Essa expressão nós defendemos, nós, eu digo, CONCEFAS e o grupo técnico GT47 do CONFAS, que desde 2018 eu participo, e na maioria das vezes até como coordenador. Mas, qual que é o problema? Podendo definir hipóteses de delegação de competência ou de compartilhamento de competências. Se o Conselho pode delegar, o pressuposto da delegação é que ele poderia avocar para si a competência. Aí, com essas palavras, eu entenderia, sim, que, neste caso, poderia-se compreender que o Conselho Federativo teria atribuições ou prerrogativas de uma administração tributária. Então, essa parte que está sublinhada, nós defendemos que ela tenha que ser realmente retirada desse dispositivo. Avançando, depois a gente abre o debate aí para mais coisas. Rose, quando você tiver que... Obrigado. Eu vou até onde for possível, depois a gente completa. Gente, me desculpem, mas, na verdade, daria para falar 2 horas aqui sem repetir assunto, mas, enfim, a gente tem que se adequar aos tempos. Conselho Federativo de Deliberações. Esse também é uma questão muito importante. Então, aí está o desenho, o Glauco já mostrou aí como que está na norma. Essa redação, que tem esse quórum adicional aí dos 60%, conforme população, para os estados, isso foi introduzido no texto da PEC no dia 6 de julho deste ano. Eu estava lá no Congresso Nacional, junto com a equipe também do CONCEFAS e do GT47, alguns colegas do GT47, na sala de um dos partidos políticos lá. Coincidentemente, era o partido político do governador de São Paulo, que cedeu a sala para a gente poder estar lá trabalhando, e a gente estava acompanhando o que estava sendo votado. Alguns dias antes, o CONCEFAS tinha encaminhado ao deputado Aguinaldo Ribeiro, eu estava também presente neste dia, se não me falha a memória, foi o dia 29 de agosto. Não, 29 de junho, perdão, 29 de junho deste ano.
nós entregamos o documento com as emendas com Cefaz, que, em síntese, tratam de resolver essas questões que eu estou abordando aqui. Só que, infelizmente, isso foi mencionado ontem pelo secretário Luiz Cláudio, parece que a gente chegou um pouquinho tarde. O relatório já estava pronto. Nada do que propusemos foi acolhido. Então, isso também, casando com a fala da Sara ontem, né, da gente ter estratégia, da gente ter o timing, e o meu timing aqui também está se acabando. Mas, enfim, qual que é o problema aqui? Essa redação decorreu, sim, do protesto feito pelo governador do Estado de São Paulo. Foi organizado um evento político com muita competência pelo COSUD, num hotel em Brasília. Foram reunidos 293 deputados federais, em torno de 20 e poucos senadores, não sei o número exato, eram mais de 20 senadores. Inclusive, o deputado Aguinaldo esteve lá presente nessa reunião. E cada secretário de Fazenda das regiões Sul e Sudeste fez uma exposição sobre os pontos principais de preocupação em relação ao texto da PEC da reforma. E o ponto mais destacado, né, a liderança política do governador de São Paulo, enfim, se fez prevalecer. E no outro dia, que aí sim, no outro dia, aliás, na semana seguinte, perdão, isso teve desdobramentos. No dia 6, então, é que surgiu a redação. A redação não foi feita, pelo menos pelo que a gente pôde apurar, por nenhum técnico, nenhum auditor fiscal do Estado de São Paulo. Quem fez aquela redação, essa redação aqui, com esse quórum dos 60%, pela minha vivência do processo legislativo, foi a assessoria do deputado Aguinaldo Ribeiro. E não nos parece ter sido a mais feliz essa redação. Ela pretendia realmente equacionar o problema, que é o problema de que, assim como no Senado Federal, cada estado tem apenas um voto, independentemente da sua população, da sua relevância econômica. E o que se pretendia era criar um outro paradigma que considerasse pelo menos a população. E o que foi proposto foi esse critério. Na prática, esse critério, quando exige os 60% da população, esse peso, ele significa que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, juntos, atingem esse índice de 60%, e esses 3 estados, juntos, passam a ter apenas eles, exclusivamente eles, ou nós, né, que nós também somos Minas Gerais, poder de veto em relação às decisões do Conselho Federativo. Isso se coaduna com aquele dispositivo que eu mencionei no início, da igualdade hierárquica entre os entes federativos? Óbvio que não. Então, assim, Minas Gerais, a gente, tudo bem, se passar desse jeito, nós não vamos fazer força para mudar, mas nós concordamos que seja alterado e até indicamos como precedente, isso infelizmente não conseguimos chegar a um consenso em torno disso, nas discussões no Concefaz, mas vários estados se posicionaram favoravelmente a que fosse utilizado, no lugar desse quórum de 60%, que fosse utilizado o quórum já existente na Lei Complementar Federal 160 de 2017, a mesma lei complementar que permitiu a convalidação e a reinstituição dos benefícios fiscais do ICMS, no tocante à guerra fiscal do ICMS. Então, lá, o que prevê? Tem um quórum geral, primeiro, de maioria absoluta, para aprovação das matérias, e um segundo quórum, que para aprovar as matérias tem que ter aprovação de pelo menos 1/3 dos estados de cada região. Então, dessa forma, aplicando esse quórum da Lei Complementar 160, fica mais democrático, porque aí todas as regiões, pelo menos em tese, passam a ter poder de veto, desde que atingido esse requisito. Então, nos parece muito mais consentâneo com os princípios republicanos, com o arranjo, né, com a necessária convivência harmônica que devemos ter para gerir o IBS, esse quórum que já existe precedente, que é o precedente da Lei Complementar 160. Bom, eu já estourei o tempo, tenho ainda outras questões a falar. Ricardo. Vamos para as perguntas. Obrigado.